Muito boa tarde, tudo bem por aí? Vamos entrar na semana com suavidade, com tranquilidade, com paz de espírito, já que a atitude nossa determina tudo o que acontece à nossa volta. Da nossa atitude depende extrairmos de cada segundo, de cada momento, do agora, tudo que ele tem de lição e de remédio. Para alunos como nós, para doentes como nós, fundamental, né? Assimilar, aceitar, tomar os remédios prescritos pelo médico perfeito, Dr. Jesus. Que assim seja para todos nós. Temos pensado nesses nossos encontros, usado o restart, o reinício, o renascimento que simboliza a passagem de ano, para pensarmos o renascimento durante nossas próprias vidas. E esse é o tema de hoje. O renascimento, a infância, a importância da nossa criança. Qual a importância que a criança tem em nossas vidas? Ciência, filosofia e religião confluem para esse ponto. A infância, a criança interior, tem uma enorme importância para as nossas vidas, que é preciso acolher essa criança, valorizar essa criança, ter essa criança como referência das nossas vidas. Jesus é especialmente um valorizador da nossa criança. Diz ele: somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. É preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. Como deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, diz o mestre. Claro que ele falava mais diretamente sobre os discípulos, que, pensando proteger o mestre, afastavam as crianças de ter contato com Jesus. E ele os orientou: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Mas a gente pode expandir esse entendimento, porque o mestre sempre atuava no presente e na eternidade. E ouvindo Jesus dar essa orientação, podemos ouvir a luz da eternidade, que é importante que nós não impeçamos as nossas crianças de irem até Jesus. Porque somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Na psicanálise, Jung fala do resgate, do acolhimento à nossa criança. Toda a psicologia dá extrema importância para o período, para aquilo que nos aconteceu na infância. Porque toda a ciência da mente sabe que nesse período, a infância, nós estamos extremamente disponíveis, não só ao aprendizado intelectual. Nessa fase se aprende demais, se aprende muito, se adquire muitas habilidades, mas também disponíveis afetivamente.
A criança perdoa, a criança ama. A criança se entrega, confia. Atributos que depois nós vamos perdendo, infelizmente e rapidamente, conforme o passar dos anos, não é? Resgatar a criança, acolher a criança, valorizar a criança, ter a criança como uma referência existencial na sua disponibilidade intelectual e afetiva, na sua capacidade de confiar, na sua capacidade de se entregar, de amar, de perdoar. Não importa o que aconteça com a criança, dali a 5 minutos, ela já esqueceu, já está vivendo para o presente novamente. A criança vive para o presente. Mesmo que, de uma forma tão infeliz, as crianças de hoje em dia sofram muito com ansiedade, vivendo no futuro, sofram muito com mágoas e culpas, vivendo no passado, mas ainda é o período das nossas vidas em que nos mostramos mais disponíveis a viver para o presente. Muitas lições tem em cima disso. Era fundamental, é fundamental ao nosso aprendizado, que os espíritos, muitas vezes espíritos antigos, muito experientes, que vêm para a matéria, venham com uma atitude de disponibilidade ao novo, de abrir-nos ao novo, porque a reencarnação depende dessa disponibilidade afetiva e intelectual para cumprir a sua função de renovação, nascer de novo, na matéria e no espírito. Que lições preciosas há nisso, não é verdade? A seriedade, a amargura, a rigidez típicas do adulto, porém, tem impedido a nossa criança de ir até Jesus. Vendo como os discípulos viam o mestre como uma autoridade do mundo e queriam proteger o mestre como os assessores de um deputado querem proteger o seu chefe, os assessores, os subordinados de um chefe querem sempre preservá-lo, nós também queremos preservar aquele que nós achamos o mais importante, o adulto, para que ele não seja afetado pelas bobagens das pessoas, pelas bobagens da vida, pelas bobagens da criança. Que triste posição, porque não podemos impedir a criança de ser, de estar, de viver, de aprender, de transformar. Precisamos, muito pelo contrário, renascer ainda em vida, refazer essa criança, reorientar as nossas vidas pela leveza, pelo bom humor, pela alegria, pela disponibilidade vivida no período da infância. É um período tão forte que todos nós temos essa saudade, essa idealização desse período tão importante, tão marcante de nossas vidas. Todos nós guardamos uma criança dentro de nós. Sim, às vezes é uma criança ferida, amargurada, mas sempre será uma parte de nós mais pura, mais leve, mais alegre, não é? Que a gente precisa ter como referência, porque será realmente ela, ou
seremos nós quando formos como crianças que nos abriremos à felicidade. Então nós, que tanto queremos a felicidade para esse ano novo, precisamos perceber que tanto a felicidade quanto a novidade dependem da nossa atitude. Mais precisamente, depende que nós nasçamos de novo, que nos tornemos crianças novamente, confiando na vida, confiando na perfeição de tudo que acontece, nos abrindo para tudo que acontece como uma escola, como um aprendizado perfeito, exato para esse momento da nossa vida. Nossa atitude é a chave que abre as nossas almas para a novidade, que abre as nossas almas para a felicidade. O feliz ano novo depende de nós. Mais precisamente, depende que nós voltemos a ser criança, resgatemos aquela criança abandonada, aquela criança ferida, que muitos de nós trazemos na infância, e resgatemos essa criança através do perdão àqueles que nos feriram, àqueles que nos abandonaram. Mais ainda que isso, mais ainda que o perdão aos que nos feriram, a gratidão a todos que passaram pelas nossas vidas, nos amando, nos servindo, nos ajudando, nos ensinando, mas também nos ferindo e nos abandonando. Porque tudo, absolutamente tudo que nos acontece vem para a nossa cura, vem para o nosso aprendizado. Precisamos confiar em Deus a ponto de agradecer aqueles que nos abandonaram, aqueles que nos negligenciaram, pela certeza de ter nesse abandono, nessa negligência, até em situações de violência que tenhamos sofrido na infância, a lição precisa, na dose certa, no momento exato, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Para isso, porém, nós precisamos estudar a espiritualidade, precisamos estudar a lei de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Tudo que você viveu, tudo que eu vivi, tudo que todos vivemos, tem embutido uma lição de Deus, uma oportunidade única nas nossas vidas. Mesmo aquilo que nos desagrada, aquilo que vem por pessoas agressivas, nada escapa da perfeição divina. A conquista dessa confiança nos permitirá nascer de novo. Mas não uma conquista apenas intelectual. Eu acredito na reencarnação. Mas uma compreensão global. Que nos faça desidentificar com o homem velho, com o homem superficial, com o homem provisório, com o qual nós nos temos identificado. Você, meu amigo, minha amiga, não é homem nem mulher, nem rico, nem branco, nem brasileiro, nem estrangeiro. Nós somos muito mais do que isso, apenas estamos nessas roupagens provisórias, mas somos espíritos temporariamente vestidos dessa ou daquela cor, desse ou daquele sexo, nacionalidade, condição social. Com essa visão, desapegados do homem velho, empurrando o homem velho, nasceremos
aproveitaremos as dilatações, as rachaduras no homem velho para nascermos como um pintinho nasce do ovo, como a criança nasce da barriga da mãe. Precisamos de mais disso. Você está disposto a renascer? Disposto a reaprender a viver? Com o perdão, com a gratidão, com a curiosidade, com a alegria, com a confiança. Que maravilhosas ferramentas. Muito importante nós descobrirmos todas elas, nos dispormos, nos abrirmos a essas fabulosas ferramentas. Fundamental que nós transbordemos essas fabulosas ferramentas, estimulando aqueles que estão à nossa volta no trabalho, na família, na relação conjugal, mas também na cidade, no estado, no país, no continente, no planeta. Estimularmos todos à nossa volta a sermos como criança, rindo, prestando atenção, nos entregando ao momento presente, confiando nas pessoas. Mas não confiando que as pessoas vão sempre ser leais a nós, ser verdadeiras conosco. Não. A confiança é mais na vida em si. Que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Que tudo em nossa vida é atraído pelas nossas necessidades, fazendo de todas as pessoas, situações, condições, até doenças, ferramentas preciosas para a nossa renovação. Hoje, a passagem desse livro, Como Pombas e Cobras, a Saúde segundo Jesus, que veio por nosso intermédio, a compilação dessas postagens que nós fazemos todos os dias para aprendermos, para confiarmos, para vivermos a nossa aliança com Jesus, diz exatamente a passagem citada. E traziam-lhe a Jesus também meninos, para que lhes tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Os pequeninos, diz o nosso comentário, as crianças, têm uma forte atração pelo alto e pela luz. As crianças gostam muito de olhar para o céu, de olhar para a luz. Se vão às religiões, é mais por influência social que pela parcela de luz doada. É pela dureza dos nossos corações. Porque inicialmente a vontade da criança, a ânsia da criança, a sede da criança é por Deus. Sempre que uma igreja e seus membros se afastam do diferente, pretendendo autossuficiência, pureza, ressecarão. Sempre que uma igreja, um membro que seja, trabalha para simplificar, ofertar um aprendizado espiritual sem empobrecer a mensagem, estará mais próximo da essência. Uma luz, quando se despoja, torna-se mais luminosa. Todos nós, igrejas e trabalhadores de Deus, com instituição ou sem, com consciência ou não, precisamos realizar um esforço permanente em direção ao simples, ao essencial,
ao leve, ao verdadeiro. Ganhará quem nos receber e ganharemos nós, pois é da simplicidade que surgem aprendizado, energia, remédio, nutrição, criação, amor. Confiemos, renasçamos, despamo-nos do elmo, do escudo, da espada, da couraça, da armadura. Precisamos nos despir de toda essa multidão de defesas, de mecanismos de defesa que nos afastam dos outros, que nos afastam da vida, que nos afastam de nós mesmos, que nos afastam de Deus. É momento de nascer de novo. É momento de resgatarmos a criança ferida, amargurada, abandonada que está dentro de nós. Acolhamos essa criança, abracemos essa criança, acarinhemos essa nossa criança, para novamente, como crianças, encontrarmos Jesus novamente, encontrarmos o Deus que habita dentro de nós, porque renascer é fazer esse Deus brotar, ser, dirigir nossos passos. Que assim seja para vocês e para mim o quanto antes. Sejamos crianças e encontremo-nos novamente no pátio da escola de Deus. Um grande abraço, um prazer estar com todos vocês. Sayonara, Roseli, Elaine, Ju Passos, Regina Frutuoso, Andréa Santos. Maravilhoso a gente se manter aqui. Que hoje a gente relembre Jesus e ouçamos em nossas almas: não os impeçais, não impeçais as crianças de buscarem Jesus, de buscarem a Deus, de buscarem o amor. Ao contrário, fazei com que as suas crianças norteiem as nossas vidas para Deus, para o amor. Um grande abraço, prazer enorme estar com vocês. Até amanhã, 18 horas, estaremos juntos novamente. Que toda a terra, nesse nosso movimento, infantilize-se, esperance-se, torne-se mais leve, mais confiante, mais amorosa. Um grande abraço, até a próxima.